Pronto, pessoal. Por que eu disse para vocês clicarem para eu explicar melhor? Porque eu preciso que vocês tenham cuidado, porque a gente tende a sempre levar em consideração a pessoa. E você, na prerrogativa da função, como o nome já diz, ele vai pertencer à função. Enquanto a gente estiver exercendo aquela função, ele tem direito a esta prerrogativa? Tem. Quando ele deixa de exercer a função, ele perde esta prerrogativa. Por isso que eu disse para vocês que, veja, se o agente ele é juiz de direito, ele tem prerrogativa da função. Prerrogativa da função para o Tribunal de Justiça ao qual ele está vinculado. Tudo bem, mas ele só tem enquanto exercer a função. A partir do momento que ele se aposenta, ele deixa de ter a função. Deixou de ter a função, beleza, perdeu a prerrogativa. O que é que isso quer dizer? Que ele vai ser julgado pelo tribunal, pela vara competente comum. Então, cuidado, porque nesse caso específico, sempre que você levar em consideração prerrogativa de função, você vai levar em consideração que esta prerrogativa vai pertencer à função. Ah, Tassi, e como é que acontece nesse caso específico que eu vi a Operação Lava Jato, operação isso, operação aquilo que aconteceu, que tinha gente que não tinha função nenhuma e era julgado lá em cima? Ou teve gente que tinha função e era julgado lá embaixo? Preciso que vocês tenham cuidado com uma coisa. Por quê? Digamos que eu, Tassiana, eu sou, sei lá, governadora de determinado estado. Sou governadora do estado de Pernambuco. Se eu sou governadora, eu tenho prerrogativa de função? Tenho. Tenho prerrogativa de função para quem? Para o STJ. Beleza! Nesse caso específico, o que é que vai acontecer? Se eu cometo algum crime, eu vou ser julgada pelo STJ, já que eu tenho essa prerrogativa de função. Ah, tá, mas você não cometeu o crime sozinha, você cometeu o crime com Dário, que é seu amigo, que não tem prerrogativa de função. Mas aí, pessoal, a competência que é de maior peso vai exercer o que a gente chama de quê? Vis atrativa, vai atrair a competência. Então, se Dário, que é meu amigo, foi lá, praticou determinado crime comigo, nesse caso específico, eu e ele vamos ser julgados por quem? Pelo STJ. Poxa, Tassi, mas aí é sacanagem, sabe por quê? Porque, em tese, se você é julgado pelo STJ, você perde direito ao duplo grau de jurisdição. Concorda comigo? Concordo, porque STJ e STF não são duplo grau de jurisdição. Eles não têm o condão de rever determinada decisão e modificar a decisão. STJ ou STF, eles só podem rever aquela decisão diante de matéria de direito. Eles não podem rever decisão no intuito de realizar análise de matéria fática. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu e Dário, a gente pratica determinado crime, eu tenho prerrogativa de função, Dário não tem, e Dário sabe da minha prerrogativa de função, o que é que vai acontecer? Eu e ele vamos ser puxados pela minha prerrogativa. Na realidade, ele vai ser puxado pela minha prerrogativa. E isso o STF já entendeu que não é prejudicial a Dário. Isso quer dizer o quê? Ah, não. Se você praticou o crime junto com alguém que tem prerrogativa, a competência de maior aplicabilidade, nesse caso, de maior grau, vai exercer o que a gente chama de vis atrativa para julgamento. Então, sei lá, se eu e Dário a gente pratica determinado crime de roubo, furto, corrupção passiva, por exemplo, e eu sou governadora do estado, nesse caso, tanto eu quanto o Dário, a gente vai o quê? Ser julgado pelo STJ. Agora eu preciso que vocês tenham alguns cuidados. Por quê? Porque, pessoal, como eu disse para vocês, a prerrogativa pertence à função. Então, digamos que eu pratiquei o crime na época em que eu era governadora. Passado 4 anos, eu fui denunciada lá no STJ pelo crime de corrupção passiva. Eu e Dário, a gente praticou o crime de corrupção passiva. Beleza, os dois vão ser denunciados pelo STJ. Ao STJ, né? Melhor dizendo. Os dois vão ser denunciados ao STJ, porque a minha competência da prerrogativa da função vai exercer a vis atrativa e os dois vão ser denunciados lá no STJ. Beleza. Passou-se 4 anos do meu mandato e o processo não foi finalizado.
Não foi ouvida testemunha sequer. E eu não fui reeleita, pessoal. Aí o que é que aconteceu? Eu perdi a função. A prerrogativa pertence a mim, Tassiana? Não, pertence à minha função de governadora do estado. O que é que vai acontecer se eu perco esta função? Eu perco a prerrogativa de ser julgada pelo STJ. Aí o que é que o processo faz? Desce e vai ser julgado pelo juiz da vara criminal. Eu e Dário. Nesse caso, eu vou ter direito, inclusive, ao duplo grau de jurisdição e Dário também. Mas é isso que acontece, porque a prerrogativa sempre pertence a quem? A função. Então, se eu pratiquei o crime no meu mandato, mas ao final do meu mandato o crime não foi finalizado, o processo não foi finalizado, o processo desce, vai ser julgado pelo juiz da vara criminal. Por isso que no Lava Jato você viu muitas informações de gente sendo julgada pelo STJ e de gente sendo julgada pelo juízo criminal, que era inclusive o Moro. Por quê? Porque tinha gente que tinha prerrogativa de função, que ao longo do processo da investigação da Lava Jato perdeu a função, perdeu o mandato, acabou o mandato e o processo, ó, desceu para a vara criminal. Então perceba aqui comigo que a prerrogativa vai pertencer à função. Enquanto eu estiver naquela função, beleza, esse caso eu vou ser julgada pela minha prerrogativa. No caso da questão, pessoal, o juiz de direito, ele é juiz de direito até ele ser aposentado. Se ele se aposenta, ele perde a função. Consequentemente, ele perde a prerrogativa. Então, ele não vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Ele vai ser julgado por quem? Pela vara criminal. Qual foi o crime que ele cometeu? Lesão corporal seguida de morte. Artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Nesse caso específico, pessoal, é crime contra a vida? Não. Ele vai ser julgado por quem? Pela vara criminal comum. Entendido? Aí vê as assertivas. A letra A diz assim, ó, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Você já sabe que essa assertiva está equivocada, por quê? Porque se o juiz ele é aposentado, ele não é julgado pelo Tribunal de Justiça, tá? Ele vai ser julgado pela vara criminal. Então, a única questão que me traz a vara criminal é a letra B. Então, você já sabe que a letra B, ela tá correta. Tassi, se tivesse uma assertiva aqui, que era a letra E, dizendo assim, uma das varas criminais. Ele morava onde antes? Deixa eu ver aqui. Ele só diz que era no estado de Minas. Aí uma das varas criminais do estado de Minas. Se tivesse essa informação, como é que eu ia saber que ele ia ser julgado ao invés de Minas por Florianópolis? Aí você vai levar em consideração o quê? O artigo 70 do Código de Processo Penal. Por que o artigo 70 do Código de Processo Penal, Tassi? Porque ele vai me dar a competência no processo penal que se dá pela teoria do resultado. O que é que isso quer dizer, Tassi? Isso quer dizer que a competência no processo penal ela vai ser dada pelo local em que se consumou aquele delito. E a questão foi muito bem clara em ter dito que, ó, que nesse caso ele foi consumado na cidade em que ele reside. Qual é a cidade? Florianópolis. Então ele vai ser julgado por quem? Por uma das varas criminais de Florianópolis. Perceba aqui comigo que nesse caso específico eu tenho duas informações para vocês terem cuidado. Primeira delas, prerrogativa da função. A prerrogativa vai sempre pertencer à função do agente. Se ele perde a função, necessariamente ele perde direito a esta prerrogativa. Segunda possibilidade, leve em consideração a teoria do resultado, que vai me estabelecer que a competência será dada por quê? Será dada pelo local em que se consumou aquele crime. Tá, se a questão me diz pelo Tribunal de Santa Catarina, a gente já sabe que o Tribunal de Justiça não é competente. Então tá falso.
Ainda que fosse, se ele fosse juiz, leve em consideração, se ele não fosse aposentado, você tinha que levar em consideração ao tribunal em que ele estaria vinculado. Então, ainda que ele tivesse cometido em Florianópolis, que é em Santa Catarina, se ele estava vinculado, a função dele era exercida no estado de Minas Gerais, a competência seria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, a gente já sabe que essa questão está errada. E a banca, ela fez uma pegadinha, filha da mãe, porque ela colocou na letra D assim, ó, o Tribunal do Júri de Florianópolis. Sabe o que a questão quis dizer? Queria dizer que você que não é aluno do Vem que Passa ia cair na pegadinha, na informação de que lesão corporal seguida de morte era crime contra a vida e por isso julgado pelo Tribunal do Júri. Mas como você é aluno do Vem que Passa, você já sabe que lesão corporal seguida de morte não é crime contra a vida. Quais são os crimes contra a vida, Tassi? Homicídio e as suas formas qualificadas, infanticídio, ou melhor, vamos pela ordem do código. Artigo 121, homicídio. Aí eu tenho todas as formas, o privilégio, a qualificadora, tal. Eu tenho o artigo 122 que me fala induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. 123 que me fala infanticídio. 124, o 125 e o 126 são abortos e as suas modalidades. Seja o autoaborto, seja o aborto com consentimento ou sem o consentimento da gestante. O 127 é formas qualificadas do aborto e o 128 a não punição do aborto. Então, quais são os crimes contra a vida? Esses 4, porque eu tenho o aborto e as suas modalidades. Quais vão para o tribunal do júri? Todos os crimes dolosos contra a vida tentados ou consumados. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o homicídio culposo, pessoal, que está aí no parágrafo 4º, né, do artigo 121, ele não vai para... terceiro, né? O homicídio culposo, que está no 121, ele não vai para o tribunal do júri, porque o tribunal do júri só tem competência para apreciar o quê? Crimes dolosos. Então, se é crime culposo, se é um homicídio, por exemplo, culposo, se é um homicídio na direção de veículo automotor, que também é culposo, vai para a vara criminal comum. E aí, abrindo só esse parênteses, o único crime que admite a modalidade culposa, nesse caso específico, né, crime contra a vida que admite a modalidade culposa, é o crime de homicídio. E aí, nesta possibilidade, nesta modalidade, o que é que vai acontecer? Ele vai para a vara criminal. E aí a questão me deu uma pegadinha para você cair em erro achando que lesão corporal seguida de morte é crime contra a vida, e não é. Cuidado, tá, pessoal? Não ache que só porque ocorreu o resultado morte, necessariamente vai ser crime contra a vida. A gente tem uma série de possibilidades de vários delitos de ter qualificadora, né, ser qualificado pelo resultado morte e com isso não ir para o tribunal do júri. Eu já falei para vocês aqui do latrocínio. Eu posso ter, por exemplo, o estupro qualificado pelo resultado morte, a extorsão qualificada pelo resultado morte, nada disso é crime contra a vida. Beleza? Tranquilo? Uma última dica sobre isso aqui para a gente poder verificar de fato a assertiva e qual seria a fundamentação legal dela. Pessoal, eu estava dizendo para vocês o quê? Que quando eu tenho competência pela prerrogativa da função, se eu tenho mais de um réu, eu vou exercer, na regra geral, o que a gente chama de visa atrativa. Ou seja, eu disse para vocês que eu, Tassiana, tinha competência por prerrogativa da função e que Dário tinha cometido o crime junto comigo, mas que Dário, ele não tinha a função. E que tanto eu quanto ele íamos ser, ia ser julgados, melhor dizendo, pelo STJ, já que eu tinha a função de governadora do estado. Beleza. Eu só preciso que vocês tenham cuidado com um mísero detalhe, em se tratando de crimes contra a vida. Esses 4 que eu falei para vocês. Por quê? Porque tanto o crime contra a vida quanto a competência por prerrogativa de função, as duas competências assim, estão aonde? Na Constituição Federal. Então eu não posso dizer que uma é mais importante do que a outra. Perceba que no meu exemplo se tratava de corrupção passiva, que é crime contra a administração. Né? Tem nada a ver com crime contra a vida e não tem a ver com a Constituição Federal, não está na Constituição Federal. O que é que isso quer dizer, Tassi? Que a competência pelo Tribunal do Júri e a competência por prerrogativa da função, ambas são competências constitucionais.
E isso quer dizer o quê, Tassi? O que é que você está querendo me explicar com isso? Eu estou querendo lhe explicar o seguinte, que pelo fato de estarem na Constituição Federal, eu não posso tirar do réu a competência constitucional. Então, se eu, que sou governadora do estado, e Dário, que não tem nenhum tipo de prerrogativa de função, praticamos juntos um crime contra a vida, nesse caso específico, eu, Tassiana, governadora do estado, vou ser julgada por quem? Pelo STJ, porque eu tenho prerrogativa da função. E Dário vai ser julgado por quem, Tassi? Aí, nesse caso, como é tribunal do júri, Dário vai ser julgado pelo tribunal do júri do local em que ocorreu o delito. Por quê? Porque no caso de tribunal do júri, tanto o tribunal do júri quanto a prerrogativa da função são competências constitucionais. Então, não poderia tirar, nesse caso específico de Dário, a possibilidade dele ser julgado pelo tribunal do júri. Então, é a única hipótese que, nesse caso, eu vou ter o quê? Separação dos processos. Dário vai ser julgado pelo tribunal do júri e Tassiana vai ser julgada pela prerrogativa da sua função. Tranquilo, pessoal? Entendido? Então, a alternativa correta é esta letra B, que ele vai ser julgado por uma das varas criminais de Florianópolis. E aí eu preciso que você tenha só um pequeno detalhe, porque lembra que eu disse para vocês e ainda cheguei a mostrar que ele diz assim, ó, de acordo com jurisprudência majoritária dos tribunais. Isso é entendimento simulado, tá, pessoal? Ó, é a súmula 451 do STF, que vai me dizer que a competência por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do seu exercício funcional. Ou seja, se o agente ele já não está mais na função, ele não tem mais a competência por prerrogativa. Tranquilo, pessoal? Entendido? Vamos para mais uma questão. E eu tenho essa questão que diz assim, ó. Juan da Silva foi autor de uma contravenção penal em detrimento dos interesses da Caixa Econômica Federal, empresa pública. Praticou ainda outra contravenção, em conexão dessa vez com o detrimento dos bens do Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista. Dessa forma, para julgá-lo será competente. Pessoal, essa questão aqui, a FGV, que é uma questão inclusive de OAB, queria dar aquela pegadinha gritante para você saber quando vai ser competência da Justiça Federal, quanto vai ser competência da Justiça Estadual. Como assim, Tassi? Porque ela envolve dois bancos. Ela envolve a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. A Caixa Econômica Federal é empresa pública. Se ela é empresa pública, se eu tenho ofensas a bem, serviços ou interesses da União, a competência ela é a competência da Justiça Federal. Mas o Banco do Brasil é Sociedade de Economia Mista. Então, nesse caso, se eu tenho bens, interesses, se eu tenho ofensas a bem, interesses ou serviços de Banco do Brasil, que é a Sociedade de Economia Mista, a competência vai ser para onde? Da Justiça Estadual. Sabe qual é o problema maior? É que quando você olhasse essa questão, você ia parar aqui comigo e vai dizer assim, se este daqui foi contra a Caixa Econômica Federal, ele vai ser julgado pela JF, Justiça Federal. Agora, neste outro caso, como o crime foi praticado pelo Banco do Brasil, ele vai ser julgado pela Justiça Estadual. Aí a primeira informação tem aqui, ó, a letra B que diz, a Justiça Federal no caso de contravenção praticada em detrimento da Caixa e Justiça Estadual no caso de infração de cometimento do Banco do Brasil. Aí você, marcava essa. E quando marcava, acontecia o quê? Se lascava. Sabe por quê? Porque você esqueceu de verificar um pequeno detalhe. A questão me fala que o agente ele praticou contravenção penal. Ele não praticou, pessoal, crime. E aí, sabe qual é a pegadinha da pegadinha da pegadinha da pegadinha? É que se eu tô falando de contravenção penal, pouco importa onde houve o cometimento do delito. Contravenções penais serão sempre julgadas pela Justiça Estadual, independente de que ofensa aconteceu. Ainda que tenha acontecido ofensa a bens, serviços ou interesses da União, como foi o caso aqui da Caixa Econômica Federal.
Como assim, Tassi? É uma exceção trazida, pessoal, no artigo 109 da Constituição Federal. A Constituição Federal, ele diz, será a competência da Justiça Estadual, ou da Justiça Federal, desculpa. Inciso 4, se houver ofensas a bens, serviços ou interesses da União, das suas empresas autárquicas, da empresa pública, ressalvadas as contravenções penal. Então, esta questão é uma questão típica para fazer e para induzir o aluno a erro. Mas você precisa ter cuidado que crime é diferente de contravenção. Contravenção é um tipo de infração penal, mas é um tipo de infração penal constante na lei de contravenção penal, que é aquele decreto-lei 3688 de 41. E aqui, pessoal, contravenções penais nunca vão ser julgadas pela Justiça Federal. Então, a resposta é aqui, ó, letra A, que vai me dizer que vai ser Justiça Estadual pelas duas infrações. Isso tá, como eu disse para vocês, no artigo 109 da Constituição Federal, em conformidade, né, com o inciso 4, e porque eu tenho a informação de excluídas as contravenções. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos fazer o seguinte, rapidinho, vamos responder mais uma questão, só para vocês terem cuidado em relação ao entendimento simulado. Perceba que a FGV adora entendimento simulado. E essa questão, ela diz assim, ó. Carolina, voltando do Paraguai, com diversas mercadorias que configurariam um crime de contrabando, entra no país pela cidade de Foz do Iguaçu. Lá chegando, compra uma passagem de ônibus para a cidade de São Paulo e segue posteriormente para o Rio de Janeiro, para a sua cidade natal, quando é surpreendida por policiais federais que participavam de uma operação de rotina na rodoviária. Aí os policiais apreenderam as mercadorias, apreenderam onde? Lá na cidade natal, e conduziram Carolina à delegacia de polícia. E aqui pergunta qual vai ser o órgão competente para proceder ao julgamento de Carolina. Perceba, pessoal, que o crime foi o crime de contrabando, que está aí no 334, né? Eu tenho o contrabando e o descaminho, um no 334, um no 334A. O contrabando, efetivamente, vocês vão levar em consideração que aquela mercadoria, ela não é lícita no país. Então, para o cometimento do crime de contrabando, o agente ou sai ou entra com determinada mercadoria ilícita no nosso país. No descaminho, a mercadoria é lícita, mas o que há informação é que eu não pago o imposto de importação e de exportação devido. Acontece muito no crime de descaminho que você vai para fora, compra um monte de material eletrônico, e quando vem ao Brasil, que vai passar pela aduaneira, né, pela Receita, você não declara, porque você não quer pagar o imposto. E aí, em regra, você comete crime de descaminho. Tanto o contrabando quanto o descaminho são crimes de competência da Justiça Federal. Por quê? Porque envolve transnacionalidade. Beleza. E sabe qual é a pegadinha dessa questão? É que eu tenho uma súmula, que é a súmula 151, mais especificamente do STJ, que a súmula ela vai dizer assim, a competência é da Justiça Federal. Beleza, tanto é que eu tenho aqui, ó, Justiça Federal. É muito difícil eu ter errado qual é a competência. Por quê? Todas elas vão estar me dizendo que é a Justiça Federal. Aí vira ela e diz assim, qualquer uma, porque eu levo em consideração a prevenção. Aí você para e pensa, eita, é lógico, né? Se ela passou por um lugar, passou por outro, leva em consideração qualquer uma delas, já que houve a consumação do delito. E aí vem a súmula 151 do STF e diz o quê? Que nos crimes de contrabando e descaminho, a competência é da Justiça Federal, mas é da Justiça Federal do local em que houve o quê? A apreensão daquele bem. Então decore isso. Se eu estou falando de contrabando ou de descaminho, a competência da Justiça Federal é de que local? Em que houve a apreensão daquele bem. Então, qual é a assertiva correta? Onde foi que houve a apreensão do bem? Nesse caso específico, foi aonde? Foi... quase que não sai. Foi aonde? Eita, passei direto. De novo, meu diretor, tô demais. Foi aonde, pessoal? No Rio de Janeiro. Nesse caso específico, não foi do Rio de Janeiro, a competência para apreciação deste delito vai ser o
a comarca do Rio de Janeiro, por modos da súmula 151 do STJ. Competência para o processo e julgamento do crime de contrabando ou descaminho define-se pela previsão do juízo federal do local da apreensão dos bens. Beleza, pessoal? Isso é o que mais é cobrado, né? O que pode vir mais ser cobrado sobre competência especificamente na sua prova. Então, é isso. Sobre competência era isso que a gente tinha que falar. Como vocês já sabem, qualquer dúvida podem ir ou no plantão de dúvidas ou no Instagram se manifestar lá, tá bom? Abraços, pessoal!